partir o pão e assumir o compromisso. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi e vos designei, para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que eu vos mando é que vos amei uns aos outros. Palavra da salvação. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Nós encontramos na Sagrada Escritura, mas também encontramos no pensamento dos teólogos mais antigos, a expressão de que Deus habita em luz inacessível. Certamente nós, por nossas próprias forças, capacidades, não poderíamos conhecer toda a grandeza de Deus, a sua beleza, se Ele mesmo não viesse ao nosso encontro, se Ele mesmo não se fizesse luz acessível. E nós sabemos que assim é, porque aquele que é a luz eterna se fez palavra iluminadora e libertadora para nós. E é Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, a palavra que nos mostra quem Deus é, mas nos mostra também quem nós somos. Porque ao entrar em diálogo conosco no seu Filho, Deus nos diz que nós somos muito importantes para Ele. Deus nos diz que nós somos diferentes das outras criaturas, que também saíram dele. Mas conosco, Deus estabelece um diálogo. E todo diálogo, ele é construtivo, ele é libertador. Jesus, palavra viva do Pai, que vem ao nosso encontro, que nos acolhe, que nos abraça, que se faz um de nós, ele estabelece o diálogo da salvação, da vida plena, da vida com sentido. Meus irmãos, vocês de maneira especial desta paróquia, talvez visitantes, pessoas que têm participado da novena de São Judas, porque devotos deste santo, estão
tendo a feliz oportunidade nestes dias de aprofundar esta verdade. Não é algo que nós não saibamos de tudo, mas é algo que sempre mais nós podemos nos apropriar dele. É uma verdade tão grande que nós nunca vamos esgotá-la. Então, nestes dias, vocês estão aprofundando, crescendo na consciência de Jesus, palavra iluminadora e libertadora. Acontece mais ou menos assim. Quando a gente fixa o olhar na luz, depois a gente começa a olhar para as outras coisas, parece que as coisas estão iluminadas. Não é assim? Quando a gente fixa o olhar em Jesus Cristo, ao olhar para o mundo, ao olhar para as coisas, nós vamos também perceber a luz dele presente na realidade. Ou quem sabe, a falta da luz, que é própria da salvação que ele nos traz, também nesta realidade. Se estivermos afinados com Jesus Cristo, nós veremos as coisas e as pessoas como ele vê. E sentiremos a sua ausência onde ele ainda não chegou, onde ainda não está suficientemente. É desde essa descoberta de Jesus Cristo como palavra iluminadora, desde o aprofundamento desta verdade, que nós devemos olhar para a realidade e perceber nela aquilo que nos desafia como discípulos e missionários. Um verdadeiro encontro com Jesus Cristo não nos deixa indiferentes à realidade. Se talvez a gente não sinta os apelos da realidade a nós como discípulos missionários de Jesus, pode ser que o nosso encontro com Ele ainda não tenha se aprofundado, seja ainda um encontro superficial. Quando a gente conhece pouco uma pessoa, a gente não confia plenamente nela, nem se arrisca por ela. Mas quando ela é nossa amiga, quando ela é muito próxima de nós somos capazes até de algum sacrifício por ela. Assim também, quando nós conhecemos profundamente Jesus Cristo, nós abraçamos a sua causa, nós queremos o que Ele quer, o nosso coração arde por aquilo que o seu coração ardia. Mas quando a nossa relação com Ele ainda é superficial, é distante, nós não ouvimos os apelos que a realidade nos faz, sedenta de Jesus Cristo, o único que pode saciar a sede de sentido, de plenitude, que está no coração do ser humano. E olhando para a realidade, nós vamos encontrar um grupo específico, um grande grupo, que são os nossos jovens. Jovens, seres humanos sedentos de sentido, esperando um caminho, esperando alguém que lhes indique a direção da verdadeira felicidade. Uma vez eu li num livro, até escrito por um autor muito famoso, muito nobre, onde ele dizia assim: o jovem tem todas as ambições, até de sofrer. E eu conversando com alguém, essa pessoa disse: não, isso é loucura. O jovem não tem ambição de sofrer. De sofrer pelo sofrimento, não. Mas de buscar a felicidade a qualquer custo e às vezes errar o caminho e chegar ao sofrimento, isso sim. A sede que há, sobretudo no coração do jovem, de felicidade, às vezes o faz enganar-se. E ele não se engana só porque quer. Às vezes se engana porque falta quem lhe ajude a encontrar o caminho.
do coração dos nossos jovens, dentro da igreja e mais ainda fora da igreja, como também dentro das nossas casas, das famílias, como nas escolas, universidades, brota um grito silencioso que pede para ser escutado pelos discípulos de Jesus Cristo, por aqueles que ele chama de amigos, como nós ouvimos no Evangelho. Jesus disse: eu não chamo vocês de servos, vocês não são empregados, vocês são amigos. E quantas vezes o amigo, ele é o intermediário para a gente chegar em alguém. Eu quero conhecer uma pessoa, quero falar com alguém, eu procuro um amigo dele, alguém que está mais perto dele, dessa pessoa, para eu me aproximar dela. Eu acho que os nossos jovens, eles esperam muito dos amigos de Jesus. Quem sabe de nós adultos, que já caminhamos um pouco mais, que já aprofundamos um pouco mais a nossa experiência de fé, que já vivemos mais, não sejamos esses amigos que devem conduzir os jovens até Jesus. Nós, comunidade cristã, a evangelização da juventude é um grande desafio para a igreja de hoje. Mas não é responsabilidade só de alguns, é responsabilidade de todos. Ou nós todos, como igreja, assumimos essa responsabilidade, ou nós vamos ter pouco resultado dos nossos esforços de levar Cristo aos jovens. Não digo que não vamos ter resultado nenhum. Claro, tem muita gente animada na igreja e fazendo o que pode. Mas porque o nosso trabalho produza frutos abundantes, precisa ser feito por todos. Os adultos, os que já viveram mais, mesmo quem não é de pastoral, movimento, organismo, que trabalha com juventude, precisa se preocupar com a juventude. O tema de hoje nos pede para não tirar do jovem o desejo de conhecer Cristo. Alguém poderia dizer, mas claro que nós não fazemos isso. Não seríamos loucos? Mas podemos fazer até sem querer ou sem perceber. Por exemplo, se formos indiferentes aos jovens, se não prestarmos atenção às necessidades que eles nos apresentam, se não tivermos vontade de nos colocar ao lado deles, como servidores, com carinho, com dedicação, nós estamos tirando sim o desejo que tem no seu coração. Quando uma pessoa quer muito alguma coisa e sempre vai encontrando portas fechadas, ela começa a querer menos. Todos nós somos assim. A nossa busca enfraquece quando a gente não encontra correspondência, quando a gente não encontra resposta. Se nós, como igreja, não nos esforçarmos mais por ir ao encontro do jovem, como missionários, por descobrir o caminho pelo qual nós vamos ajudá-los a conhecer Jesus e caminhar com Ele, é muito perigoso que nós matemos no seu coração esse desejo, ou que nós, pelo menos, o diminuamos. Mas mais do que isso, não somente somos chamados a não tirar esse desejo, nós também somos chamados a despertar, a tornar esse desejo cada vez maior, a aguçá-lo. Quando uma pessoa quer muito uma coisa, ela luta por aquilo. Então o nosso papel como igreja é aguçar no coração dos nossos jovens essa certeza de que somente em Cristo nós encontramos resposta para as perguntas que surgem no nosso coração. Que bom se nós todos conseguíssemos colocar no coração dos nossos jovens aquela certeza expressa pelas palavras de Pedro, quando Jesus disse para os discípulos:
Depois que alguns abandonaram a caminhada, ele se voltou para os outros e disse: vocês também não querem ir embora? E Pedro, em nome do grupo, disse: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Que bom se nós conseguirmos aguçar em nossos jovens a certeza de que somente em Cristo nós encontramos a palavra definitiva, a resposta de Deus para tudo aquilo que para nós é questionamento, é duvidoso, é incerto. Nós temos essa missão, não é um sonho, é uma missão que está nas nossas mãos como igreja, como comunidade. E aqui, meus irmãos, uma tarefa muito importante para nós, ao alcance de todos nós. Para evangelizar, precisamos estar evangelizados. Evangelizar não é levar uma mensagem, um conteúdo. Evangelizar é levar uma experiência, para que outro também a faça. São João, quando começa a sua carta, ele diz assim, a sua primeira carta, ele diz assim: aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que as nossas mãos apalparam do verbo da vida, isso é o que nós vos anunciamos. Assim deveria ser a nossa experiência de igreja em relação aos nossos jovens, mas em relação a todos. Evangelizar é levar uma experiência. E nós temos que ter essa experiência. Nós temos que ser evangelizados, alcançados pelo Evangelho, pela novidade de Cristo. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil foram aprovadas pelos bispos este ano na Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro. Começam com um capítulo chamado Partir de Cristo. Todos, para fazer uma nova evangelização, para realizar uma pastoral eficaz, precisamos partir de Cristo. Ser como Cristo. Viver de fato a proposta de Cristo. Isso é ser evangelizado. E aí a gente olha para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa história, para a nossa comunidade. E percebe que ainda falta bastante do que é de Cristo entre nós. Falta bastante das marcas de Cristo na nossa vida. Embora tenhamos muito, a nossa reflexão, a novena desse padroeiro, deve nos ajudar a dar passos mais largos nessa direção. A querermos viver mais o Evangelho, para com isso sermos caminho do Evangelho para os outros, especialmente para os jovens. E depois disso somos chamados a fazer uma renovada opção pela juventude. Estamos já numa caminhada rumo à Jornada Mundial da Juventude 2013, que será no Brasil, no Rio de Janeiro. Não é só uma atribuição da Arquidiocese do Rio ou da CNBB. É uma oportunidade para toda a igreja assumir de novo, e eu diria de modo muito mais comprometido, a evangelização da juventude. Será muito oportuno que os nossos CPPs se debrucem sobre o questionamento: o que fazer para ir aos jovens? Não é só trazê-los para a igreja, mas é ir ao encontro deles. Também lá nas situações de sofrimento e miséria onde eles se encontram. Para ser presença amorosa, gratuita, bondosa do Cristo, que se coloca ao lado de todos. Essa opção precisa nascer do amor. Por isso o Evangelho nos falava do amai-vos como eu vos amei. O amor, ele torna possível aquilo que parece difícil. O amor torna próximo aquilo que parece distante.
o amor encontra jeito de expressar aquilo que deve expressar. Na parábola do filho pródigo, aquele pai foi capaz de ir ao encontro do filho, doente, magro, sujo, distante, porque foi movido pelo amor. E não foi para dar bronca, não foi para cobrar nada, não foi para perguntar nada. Foi para acolher, foi para cobrir de beijos, foi para vesti-lo de novo com a dignidade de filho, foi para resgatá-lo. O amor, meus irmãos, é o segredo para a gente encontrar caminhos para aquelas coisas que parece que não tem resposta. Essa experiência de optar pelo jovem por amor vai nos ajudar a traduzir em atitudes novas a nossa caminhada de igreja. Nós vamos ser os vasos nobres, que dizia a primeira leitura. Os vasos portadores de algo precioso para ser distribuído, oferecido aos outros. Eu acho que essa mensagem não só nos estimula à missão com os jovens, mas nos pede para cuidarmos mais de nós. Porque para cuidar eu preciso estar cuidado. Para ajudar o outro eu preciso estar bem. Cuidar de nós significa olhar de novo para o nosso compromisso pessoal com Cristo. Como é que está isso? Significa empenhar-se por um testemunho sincero. As pessoas hoje querem ver testemunhas, não pessoas que fazem discurso bonito. O acolhimento, acolher gratuitamente o outro. Acolher o outro como ele é. E aí, se ele precisar melhorar, depois que ele for meu amigo, depois que eu estiver próximo, eu vou ajudá-lo a ver isso. Os jovens precisam ser acolhidos. Às vezes eu acho que na igreja a gente faz assim, dá com uma mão, tira com a outra. Há aqueles que se empenham para chamar os jovens para a caminhada, que promovem alguma coisa na igreja e que conseguem atrair alguns. Mas também há aqueles que olham com desconfiança, que não acreditam na juventude, que não acolhem, que acham que jovem não leva nada a sério, que não tem remédio. Então, enquanto uns chamam, outros espantam. Precisamos nos converter disso. Acolher em primeiro lugar. Trabalhar com o jovem é ter presença efetiva. A pedagogia da presença. Ou a gente está junto, se faz um com, ou a gente não consegue muita coisa não. É preciso perder o medo de estar junto. Quebrar preconceitos. Mostrar alegria, reforçar aquilo que o outro faz de positivo. A gente é tão pronto em dar broncas, mas é tão lento em fazer elogios e agradecimentos. Isso a gente pode fazer em casa, pode fazer na comunidade e deve também fazer na sociedade. Meus irmãos, o nosso compromisso missionário e evangelizador não pode nos deixar tranquilos em relação aos jovens. Ainda que a nossa comunidade tenha muitos, certamente há muitos mais que estão longe. Não nos empolguemos com os milhares e milhões que se reúnem junto do Papa na Jornada Mundial. Há muitos outros milhares e milhões que estão longe, não só do Papa, de Cristo, o que é muito mais grave. E nós temos responsabilidade, todos nós, de fazer algo para mudar esse quadro. Para ser compromisso de discípulos e missionários de Jesus Cristo, nós precisamos contemplar nos jovens o rosto do Cristo Mestre. Nem sempre um rosto bonito, muitas vezes o rosto sofredor, desfigurado. E ir ao seu encontro. E ser capaz
de levar conforto, de levar alívio, onde a presença de Cristo ainda não está brilhando. Nós não temos soluções para muitos problemas do nosso tempo. E certamente, em se falando de juventude, nós temos também muitos desafios para os quais nós não sabemos o que fazer. Mas nós temos o Evangelho. E o Evangelho é luz. O Evangelho é vida. O Evangelho é força, é novidade. Quando a gente não puder dar soluções, sejamos presença de Cristo. Ele é a boa nova do Pai. E isso, com certeza, fará muita diferença na vida do outro e também na nossa vida. Porque é assim que nós seremos verdadeiros discípulos do Senhor. Verdadeiros ouvintes e praticantes da palavra eterna que se fez luz e libertação para todos nós. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,